Bom, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. A apresentação aparecendo aí para vocês e a câmera também ligada. Qualquer coisa, vocês vão me dando um toque aí. Meu nome é Eduardo, eu sou fisioterapeuta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tudo certo, beleza, Tati. Meu nome é Eduardo, então, eu sou fisioterapeuta. Me formei em 2019, aqui na cidade de Uberaba. E depois que eu me formei, eu tenho uma trajetória aí com a neuro. Me apaixonei um pouquinho pelas doenças neurodegenerativas, passei pelo mestrado por aqui também, pela UFTM, trabalhei bastante com tempo de reação. Depois eu fui um pouquinho para fora, para a prática, né? Eu fiz a residência multiprofissional na saúde do idoso e hoje eu faço o doutorado na UFO, em engenharia biomédica, porém na linha de pesquisa de desenvolvimento de tecnologias assistivas e métodos de avaliação para as pessoas com Parkinson. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês desde lá da história, de como surgiu o Parkinson, de onde vem, né? E um pouquinho das inovações tecnológicas para a gente poder avaliar ou tratar essas pessoas que têm Parkinson, que quem conhece sabe, existe aquela tétrade de Parkinson, que são os quatro principais sintomas, sinais e sintomas, né? E a gente vai abordar isso tudo aqui hoje nessa troca, né? Não vou nem falar uma palestra, uma aula, mas é mais uma troca eu dando um pouquinho de informação e experiência para vocês. Deixa eu ver se vai passar aqui. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico, né, de onde vem a doença de Parkinson, um pouquinho sobre epidemiologia, a fisiopatologia da doença, os fatores de causa, essas manifestações clínicas, que é a tétrade de Parkinson, que eu acabei de falar, e também os outros sintomas, que são os não motores e as disfunções secundárias. Depois a gente vai pular um pouquinho para a avaliação funcional, do que a gente consegue abordar, em relação a essas pessoas com essa doença de Parkinson e também as intervenções e as inovações tecnológicas que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório. Bom, tudo começou em 1818, onde esse doutor James Parkinson estava tranquilo na sua casa lá, observando algumas pessoas na rua, esse médico gerontólogo, e de repente ele viu umas pessoas com um andar diferente, com uma postura anteriorizada, com um tremor assim inexplicável, e chamou essas pessoas para poder avaliar, para poder ver o que estava acontecendo. E ele criou uma nomenclatura para essas pessoas como paralisia agitante. Desenvolveu esse livro, An Essay of Shaking Palsy, que era nada menos do que contando a história dessas pessoas, o porquê que elas tinham essa postura meio anteriorizada, com uma rigidez extrema, com tremor de repouso e tudo mais. Só que ele se equivocou nessa época porque ele disse que era como se fosse uma fraqueza, essa paralisia agitante era como se fosse uma fraqueza muscular. Com o passar dos anos, esse outro médico, Jean-Martin Charcot, um neurologista, ele deu o crédito para esse doutor, o doutor Parkinson, né? Como uma doença de mal de Parkinson. E ele conseguiu diferenciar ali a partir do momento que ele conseguiu estudar mais a fundo o cérebro e apontou que não era essa lentidão, essa rigidez muscular não era uma fraqueza muscular, e sim uma outra coisa que eles descobririam um pouco mais para frente. Em 1919, 100 anos depois da descoberta daquele quase 100 anos, mais de 100 anos depois daquela descoberta das pessoas com Parkinson, eles começaram a estudar o cérebro e viram que existia uma partezinha que chamava mesencéfalo e que dentro do mesencéfalo existia uma substância negra, existia uma estrutura ali naquela região em que possuía os núcleos da base. A gente não vai aprofundar um pouco nos núcleos da base, porque seria uma outra aula, uma coisa bem extensa de entender toda a estrutura, a função de cada parte, enfim. Mas descobriram ali que essas pessoas com Parkinson, com essas características específicas, eles tinham uma diminuição, uma perda, né, dessas células da substância negra. E em 1940 eles começaram a desenvolver medicamentos, na verdade, descobriram, né, em 1940, que a dopamina, que seria o neurotransmissor principal dessa região, era reduzida nesses indivíduos.
E aí eles começaram a fazer toda a questão do medicamento. 20 anos depois, em 1961, começaram a desenvolver medicamentos para reduzir essas acinesias, esses tremores, a rigidez extrema, a instabilidade postural, para poder melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Porém, começou o desenvolvimento dessas medicações de forma injetável e só depois, no final dessa década de 1961, que eles desenvolveram a levodopa, né, esse medicamento precursor de dopamina, de forma oral para essas pessoas. E então começou a surgir a indústria farmacêutica, produzindo outros precursores e tudo mais. Em relação à epidemiologia, de acordo com a diretriz europeia, a tendência é que as pessoas com Parkinson, antigamente se via muitas pessoas com Parkinson relacionadas aos idosos. Porém, ultimamente, muitas pessoas, tipo jovens, um jovem adulto com 45 anos, já tem um desenvolvimento ali, a presença de sinais dessa doença de Parkinson e tende a aumentar cada vez mais. Como diz a diretriz, europeia, eles abordam que em 2030 esses números de todos esses países, do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha e Brasil, tende a dobrar, ser duas vezes mais em 2030. E como é que a gente vai saber isso? Primeiro, a gente tem toda a questão de os fatores de causa, de onde isso está acontecendo, como que isso está levando essas pessoas a desenvolverem o Parkinson. E a abordagem principal é que os homens têm uma incidência 1,5 maior de desenvolver o Parkinson do que as mulheres. Porém, isso é uma incógnita. Depende muito da qualidade de vida dessa pessoa, do meio em que ela envelhece. Enfim, a gente vai abordar isso agora. E aqui é só para falar sobre a prevalência, né, do aumento da doença de Parkinson, que vem muito relacionado à idade. Quanto mais idoso o indivíduo é, quanto mais velho ele é, a tendência é que ele tenha uma predisposição a desenvolver o Parkinson com o passar dos anos. E quando a gente fala na fisiopatologia, como eu disse para vocês que em relação aos núcleos da base, que é uma coisa muito, muito complexa para a gente discutir aqui em uma simples conversa, eu trouxe uma estrutura basicamente de como funcionaria para essas pessoas com Parkinson. Se vocês separarem uma estrutura do mesencéfalo, que a substância negra normal teria um tamanho bem maior do que da substância negra em uma pessoa com Parkinson. Essa degeneração, ela acontece basicamente pela falta de dopamina, então ela tende a ter uma atrofia ali daquela região e existe uma ruptura, basicamente, da via nigroestriatal. E essa ruptura faz com que não chegue dopamina para esse núcleo da base, que é principalmente o neurotransmissor principal para essa região. E com essa falta desse neurotransmissor, que é a dopamina, vai gerar aqueles sinais e sintomas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também das pessoas com Parkinson. Mas antes de chegar nos sinais e sintomas, existe um fenômeno no nosso corpo que se chama supersensibilidade de desnervação. E o que que é isso? Basicamente, o nosso neurônio receptor, quando existe uma falta de um neurotransmissor, ele tende a ficar o mais aberto possível para poder captar qualquer tipo de estímulo que caia ali, qualquer tipo de neurotransmissor que caia na fenda sináptica. Então, essa supersensibilidade de desnervação, ela tende a conseguir controlar essa falta de dopamina em 80%. A partir desses 80% é que surgem os sinais e sintomas. Então, às vezes, as pessoas que têm Parkinson, elas demoram muito tempo para poder saber se elas têm ou não Parkinson. Ou seja, a partir de 80% de degeneração da falta da dopamina, aí sim que elas vão sentir os sinais e sintomas e vão procurar um neurologista, vão procurar uma ajuda para descobrir, então, que elas têm Parkinson. E já tem toda essa degeneração acontecendo há anos, enfim. E os fatores de causa é sempre, até hoje, né, é uma incógnita porque existem várias discussões. E a principal delas é que seria um fator genético, basicamente genético, em que algumas estruturas do DNA, como todas essas proteínas,
tenha algum tipo de degeneração ou má formação que causaria o desenvolvimento do Parkinson com o passar dos anos. Porém, um outro fator é o envelhecimento. Como eu disse anteriormente, é 1,5% a mais com a prevalência da evolução da idade. Mas não tem uma característica específica entre homens e mulheres se desenvolvidos no mesmo ambiente. Porém, quando a gente fala em fatores de risco para essas pessoas, se a gente pensa em uma pessoa que desenvolve um adulto jovem que tende ao envelhecimento saudável ali, com atividade física, com uma alimentação boa, com uma noite de sono adequada, sem muito estresse, procura sempre hidratar bastante, diferente daquela pessoa que é mal-humorada, que é bem estressada, que tem uma alimentação ruim, que tem um sono ruim e não pratica atividade física, tem aquele hábito sedentário. Essas pessoas não tem como a gente comparar uma com a outra, porque o idoso saudável, ele tende a diminuir, né, o aparecimento ou o surgimento dessas doenças, não só o Parkinson, mas todas as outras doenças, e uma pessoa que tem esses hábitos ruins tende a desenvolver muito mais, não só o Parkinson, mas todas essas outras doenças relacionadas à degeneração e também como a demência. Esse artigo, eu vou disponibilizar aula depois para vocês. Por exemplo, esse artigo do professor Gustavo, vocês devem conhecer ele aborda bastante que as pessoas com Parkinson, com aquela composição corporal ruim, com baixa massa magra, alta taxa de gordura, enfim, a pessoa que tem um comportamento sedentário, ela tem um risco muito maior de desenvolver uma demência do que as pessoas que, por exemplo, têm Parkinson, mas mesmo assim consegue praticar uma atividade física, alimentação saudável, enfim. Um outro fator de causa é a utilização de drogas, é o uso de substância ilícita ou qualquer tipo de substância que tende a aumentar muito a quantidade de neurotransmissores em determinado período de tempo. Por exemplo, a metanfetamina, que ela vai soltar um boom ali de neurotransmissores no cérebro, mas de repente ela faz ao mesmo tempo que ela joga muito, passa pouco tempinho, passa pouco tempo e ela retira todo aquele neurotransmissor. E com o passar do tempo, com o passar do uso dessa droga, como a metanfetamina, tende a existir uma degeneração da estrutura ali, da estrutura celular, da estrutura neuronal desses indivíduos. Esse é um outro artigo sobre essa destruição axonal para as pessoas que usam e utilizam drogas, né? Um outro fator seria os traumas. Boxeadores, jogadores de rugby, jogadores de futebol americano, eles tendem a ter muitas concussões com o passar das lutas, dos jogos, enfim. E essas concussões causam microlesões no cérebro, e essas microlesões, com o passar do tempo, vai atrofiando ali as estruturas adjacentes, e com isso pode também causar essas doenças. Como, por exemplo, o Mike Tyson, ele tem hoje demência de tantas pancadas, e também desenvolveu Parkinson não por esse motivo, mas um dos fatores de causa que aconteceu foi por esses traumas, né? Com essas microlesões. E aí a gente chega depois de saber todos esses fatores de causa que poderia causar o Parkinson, a gente chega na tétrade de Parkinson, que basicamente é o tremor de repouso, você enxerga a pessoa ali, ela está parada, mas ao mesmo tempo movimentando as mãos, ou os pés, ou a cabeça, enfim, depende muito do grau. A bradicinesia, que é a lentidão de movimento, né? Aquela pessoa que vai começar a fazer o movimento e tende a diminuir a amplitude do movimento, fica um pouco mais lento. A rigidez muscular, que por ter essa perda, né, essa perda de velocidade, da amplitude, tende a executar menos função muscular e, consequentemente, vai causar essa rigidez. E também a instabilidade postural, devido a essa falta de dopamina, a perda de automatismo mecânico em executar umas funções, como, por exemplo, um simples caminhar. As pessoas com Parkinson, elas tendem a ter ou aquele freezing of gait, que é congelamento da marcha, e isso causa muita instabilidade postural nesses indivíduos, o que geraria quedas, enfim, várias situações ruins que a gente pode tirar das pessoas que têm esses sinais clínicos numas atividades de vida diária, como, por exemplo, um simples fato de levantar da cama e ir até um banheiro.
E existem manifestações secundárias também, como a marcha festinante, que é aquele passinho bem curto, a hipofonia, as vozes, a voz das pessoas com Parkinson tende a ser um pouco mais baixa devido à perda ali da musculatura, das cordas vocais, enfim. O freezing, que é o congelamento da marcha, redução de movimentos automáticos, como caminhar, como coisas simples, enfim. Micrografia, essas pessoas com uma rigidez muito avançada, o tremor, a bradicinesia, elas tendem a reduzir muito a letra delas, por isso existe essa manifestação secundária. Alterações autonômicas, intestinais, digestivas, entre outras. Alterações cognitivas, elas tendem a ter um pouco de, não atraso cognitivo, mas uma dificuldade de aprendizado, como essas alterações também, não só no aprendizado, mas também nas memórias, na memória da pessoa, né? As manifestações não motoras, a gente consegue selecionar dentre várias, essas aqui do lado direito, as principais são humor e sono. A pessoa com Parkinson, 80% das pessoas com Parkinson, elas abordam que tudo começa com uma qualidade de sono ruim, elas tendem a ter muito pesadelo ou não conseguem dormir e, consequentemente, ficam muito mal-humoradas. Pessoas com Parkinson que tomam medicações antiparkinsonianas, elas tendem a fazer o uso de algum antidepressivo junto para poder sanar essas oscilações de humor ou às vezes algum remédio para melhorar a qualidade de sono, para eles dormirem bem, para, enfim, para poder controlar ali e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Quando a gente começa a falar em intervenção, a primeira que o médico ali vai passar, o neurologista vai passar para essas pessoas, seria os precursores de dopamina. Como eu disse para vocês, a levodopa, prolopa são os mais utilizados para essa condição, né? Para essas pessoas com doença de Parkinson. E todos eles têm basicamente a mesma função. Eles tendem a sempre liberar, né, a fazer uma liberação maior ali de dopamina na fenda sináptica para poder tentar controlar esses sintomas esses sinais e sintomas que as pessoas com Parkinson têm. Uma outra intervenção um pouco muito invasiva, na verdade, que são as ablativas, que é a retirada ali de algumas estruturas do núcleo da base, como o tálamo, o globo pálido, para poder evitar que tenha esses sinais muito aparentes, como, por exemplo, o tremor. Existem pessoas que têm tanto tremor que começam a desenvolver as cinesias, e com essas cirurgias, eles conseguem controlar bem esses sinais. Porém, aqui no Brasil, ele é muito demorado. Eu tenho, no nosso laboratório, tem algumas pessoas que estão na lista para fazer essa cirurgia pelo SUS e está demorando em questão, tipo assim, de 2 anos, 2 anos e meio, até que executa toda a bateria de teste, bateria de exame, que é também demorado, agendamento, enfim. São cirurgias que, fora existe muito mais, né? Porque eles têm muito mais recursos para isso, eles conseguem pagar uma cirurgia particular para poder executar essa retirada de uma das estruturas dos núcleos da base. Restauração de tecido dopaminérgico, eles fazem basicamente uma aplicação aí de células T nos locais e também a estimulação cerebral profunda, que é essa imagem aqui do lado, que é como se fosse um marca-passo, eles colocam um dispositivo com uma bateria na região subescapular, da escápula, basicamente, e que essa estrutura ela vai, ao invés de procuração como marca-passo, ele leva algumas fiações para dentro do cérebro. E aí eles conseguem fazer a estimulação. Existe até um vídeo no YouTube bem interessante, em que uma pessoa está com bastante tremor de repouso, e quando eles aumentam, né, a intensidade dessa estimulação, essa pessoa tende a cessar todos os sinais ali do Parkinson. E a gente sabendo toda essa questão dos sinais, da tetra de Parkinson, a gente consegue separar para poder avaliar cada uma delas. A principal avaliação para a pessoa com Parkinson, uma avaliação mais completa, é a OPDRS e a RONHAR, que são basicamente escalas para avaliar a questão de funcionalidade
e diminuição, né, para predizer a perda da funcionalidade dessas pessoas e também arranhar que seria para poder dizer, né, em que grau essa pessoa tá, que ela varia de 1 a 5, sendo 1 mais leve e 5 mais pesado, assim, para a pessoa, um pouco mais avançado a doença. E aí a gente consegue também separar nessa avaliação em estruturas como motora, cognitiva e controle postural. Eu trouxe algumas delas que a gente utiliza bastante no nosso laboratório, como por exemplo as motoras. A gente tende a usar muito o Box and Block Test, que é um teste de passar os blocos de uma caixa cheia de bloquinhos para um lugar vazio. E a gente consegue avaliar bastante a questão da motricidade grossa desses indivíduos e também a motricidade fina pelo Nine Hole Peg Test, que é um teste de pinos nos buracos. Você vai colocar uns pininhos em uns buracos que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Cognitivas, a avaliação cognitiva é muito simples, basicamente são sempre, né, quase sempre escalas que você faz uma bateria de perguntas para essas pessoas e também existe o Digispan Test, que é um teste um pouco mais em relação à memória, a pessoa tem que ter uma memória de trabalho rápida, um pouco melhor ali para poder executar esse teste. E além disso, existe o Trial Making Test, que é aquele que você liga uns pontos no outro. Eu também trouxe uma fotinha mais para frente, para poder avaliar tanto a parte cognitiva em relação à questão numeral, alfabética e também o desempenho, né? Para a gente consegue avaliar a velocidade que essa pessoa executa utilizando um cronômetro. E na parte de controle postural, a gente consegue avaliar utilizando plataforma de força, teste como mini best test, escala de equilíbrio e também o FOG-Q, que é um desenvolvimento para freezing, né? Para uma avaliação ali do congelamento da marcha, como é que a gente consegue avaliar o congelamento da marcha. E falando em congelamento da marcha, existe um trabalho que foi desenvolvido no nosso laboratório, em que a nossa colega Lígia, que é a autora do trabalho, ela desenvolveu, basicamente era uma estrutura de marcha em que o indivíduo teria que levantar de uma cadeira, passar em um arco e rodar entre alguns cones, para poder avaliar a marcha dessa pessoa. E foi avaliado tanto no on, que seria com a medicação, e no off, sem a medicação. E eles observaram, com a utilização de acelerômetro e de um celular, que quando as pessoas passam por algum obstáculo, como esse portal mostrando aqui na figura, ou pelos cones em que tem que fazer um desvio, ali tem que fazer uma curva, para essas pessoas pensarem em mudar de direção ou ter algum objeto ali, algum fator externo não atrapalhando, mas no meio de uma coisa normal, como uma caminhada ao ar livre, essas estruturas elas tendem a atrapalhar os indivíduos em relação a pensar para poder executar. Ou seja, eles não têm esse automatismo em pensar, tipo assim, viu um obstáculo distante, já fazer essa programação com a utilização ali do córtex pré-frontal para poder fazer essa curva de forma tranquila. Eles tendem a congelar, né? Por isso que existe esse congelamento. Eles tendem a congelar a marcha toda vez que eles têm que fazer uma mudança de direção, ou passa por algum obstáculo, ou tem algum fator externo ali, como esse portal, atrapalhando, ou no meio do caminho, enfim. Toda vez que eles têm que planejar uma coisa nova em um movimento automático, esse freezing acontece, esse freezing aparece. E aqui ela trouxe basicamente como seria o acontecimento desse freezing por esse dispositivo, né, pelo acelerômetro. Ela conseguiu observar esse freezing em uma caminhada, por exemplo, aqui nessa partezinha cinza escura, vocês conseguem observar que ele está bem menor, bem reduzido, que é onde aconteceu ali o freezing nessas pessoas, durante essa tarefa simples de simplesmente levantar e caminhar com alguns obstáculos. Uma outra coisa que a gente utiliza bastante, que é o Box and Block Test, que é o teste dos blocos que eu falei para vocês, que basicamente o indivíduo tem que passar esses blocos de um lado ao outro o mais rápido que ele consegue, e também o Nine Hole Peg Test. Ah, Vocês podem estar perguntando, mas aonde isso é inovação, né? Tipo, é uma coisa muito antiga, muito fácil de fazer,
uma madeira, você conseguiria aqui uma impressão para fazer o trial making test. Porém, a gente utiliza esse teste com auxílio de um aparelhinho que a gente chama de hemoencefalograma. Esse hemoencefalograma, ele é um dispositivo que a gente tem uma parceria com uma empresa chama Neurobots, que basicamente é um dispositivo de neurofeedback em que a gente consegue avaliar como que está sendo o desempenho dessas pessoas. Então, esses testes, basicamente, utilizando esse dispositivo. Esse dispositivo, ele é como se a gente for pensar de uma forma grosseira, a gente pensa em um oxímetro, que existe uma quantidade de luz que é jogada ali nas células, né, na pele, e uma quantidade de luz que ela é absorvida. Na nossa pele, nas nossas células, no sangue, basicamente, existe uma célula que chama cromóforo, dentro da hemoglobina, e que esses cromóforos eles são umas moléculas capazes, né, de absorver a luz emitida ali pelo dispositivo, tanto pelo oxímetro quanto por esse HEG, esse hemoencefalograma. E como é que funciona isso? Ele possui no dispositivo um sensor fotodiodo, que é um sensor capaz de transformar estímulo luminoso em sinal elétrico. Ele transforma esse estímulo luminoso em sinal elétrico. Dois sensores de infravermelho e um sensor de LED vermelho, só para poder mandar essa luz ali para a região. Esse dispositivo, a gente consegue posicionar ele em diversas partes do corpo, em diversas partes do córtex. Porém, como ele tem apenas um canal, ele é diferente do FNIRS, que possui vários canais, a gente consegue avaliar um por vez. E basicamente a gente tende a avaliar nas nossas pesquisas a região de FPZ, que seria bem no meiozinho da testa, para poder avaliar realmente ali o córtex pré-frontal. Esse dispositivo, ele não tem uma unidade de medida fixa, porque cada indivíduo varia em relação a essa quantidade de cromóforos que eles possuem no seu sangue, né, no caso. E aí, existe uma razão, uma fórmula, né, que eles fazem para poder gerar um tipo de unidade de medida para não ficar uma coisa vaga. E então, eles chamam essa unidade de medida de densidade ótica, que é dada pelo aparelho, e a luz absorvida ali pelo sensor de fotodiodo. Então, se a gente pensar em um estímulo de 100% que eu jogo aqui no meu cérebro, dessa luz, e eu capto 20%, significa que 80% da luz ficou ali no nosso cérebro. Ou seja, quanto maior a quantidade de luz que fica no cérebro, maior a ativação cerebral. Diferente de quando a gente compara em relação a fluxo, isso não tem nada a ver. Porque o fluxo a gente precisaria ali de uma estrutura, um Doppler, por exemplo, para poder avaliar realmente a quantidade de fluxo. Então a gente prediz que quanto maior a retenção dessa luz por esse aparelho, maior a ativação ali cortical para esses indivíduos executando essas tarefas. Aqui eu trouxe só um exemplo de como seria a execução da tarefa. Ah, por exemplo, o Box and Block Test, utilizando esse dispositivo, a gente consegue gerar depois, por meio de uma extração bem complexa, um gráfico, que é esse gráfico aqui de toda a ação, né, que os indivíduos executam, e a gente consegue observar algumas características. Por exemplo, se eu aumentar muito a minha frequência cardíaca, causei um estresse ali metabólico, a minha ativação aumentou. Se eu fico em repouso, ela tende a aumentar. Então, quando eu executo ali a atividade, quando eu começo a executar a atividade, a tendência é para as pessoas que principalmente nunca executaram esse tipo de teste, seria aumentar muito a minha região pré-frontal, porque eu vou precisar preparar bastante ali. Vou precisar pensar muito em executar o movimento. E toda vez que acontece um erro ou eu preciso pensar de novo em começar a executar esse movimento de uma forma melhor, tende a curva, né? A tendência da curva é sempre aumentar. Se vocês separarem aqui, nesse exato momento que a curva aumenta, eu começo a perder muito eu tenho muita dificuldade em começar a pegar os blocos, e aí eu preciso pensar muito em reorganizar, né, a estrutura para poder executar de uma função melhor.
ó, começa a travar bastante, ó, se perder bloco, e aí essa linha começa a ter uma tendência muito grande em ascendência, né? Ou seja, preciso pensar ali, reestruturar todo o meu planejamento para poder executar. E toda vez que eu termino uma atividade que eu precisei muito, pensar muito, a tendência em todas as pessoas que a gente tem avaliado até agora é que elas começam em um nível basal baixo, como está aqui, uma estrutura baixa, e após a atividade, a ativação ali cortical tende a ser maior também do que estava no início. Ou seja, em uma simples atividade motora, né, basicamente motora, eu tive uma ativação muito grande do meu córtex pré-frontal. E isso é muito interessante porque não só para esse teste, mas como para outros testes com a utilização desse aparelho, se eu quisesse, por exemplo, utilizar ele para neurofeedback em uma atividade motora, uma atividade básica do cotidiano, que ele tem aqui ativo e tentar fazer com que ele pensasse, né, executasse de uma forma mais precisa, pensando em todas as funções, as funcionalidades que ele tem que executar em uma tarefa, para poder ter uma maior ativação dessa parte, dessa região pré-frontal, consequentemente, uma melhor execução. Uma outra um outro software que a gente utiliza bastante nas nossas pesquisas é o Deep Lab Cut, que é um software bem antigo. Ele foi desenvolvido para analisar padrão de atividade de cachorro, de cavalo, enfim, seres de quatro patas. E basicamente eles tinham que colocar alguns pontos no, nesses animais para poder e como é que estava a questão do movimento, como se fosse uma cinemática, avaliar a marcha desses indivíduos, só que por pontos marcados nos vídeos. E aí a gente conseguiu desenvolver, tem um colega nosso que é o José, que conseguiu desenvolver uma estrutura em que ele consegue fazer o tracking, né, que é o seguir, né, seguir a ponta de uma caneta para as pessoas executarem atividades de coordenação, de motricidade fina, como os desenhos. Esse desenho de espiral de Arquimedes e senoide é um teste bem antigo, e a gente está utilizando ele com associado, né, a esse dispositivo do hemoencefalograma para a gente predizer. Essa foi uma pessoa saudável, ele fez bem bonitinho, mas uma pessoa com Parkinson, quando ele começa a fazer essas espirais, ele tende a ativar muito a questão do tremor. E com o tremor, a gente consegue ali avaliar se existe um aumento ou se existe uma diminuição da atividade, né, cortical ali da região pré-frontal para poder executar uma simples tarefa, como um desenho simples de uma espiral ou de uma senoide. E aí a gente consegue ter uma estrutura tudo uma outra coisa que é utilizada, eu trouxe até um artigo aqui para poder mostrar para vocês, que é um dispositivo. Não sei se está. Pareceu que minha conexão está meio ruim, mas eu vou continuar, acho que está tudo certo. É, é um dispositivo para predizer essa questão dos freezing, né? Para essa questão da marcha, do congelamento da marcha. Travou um pouquinho. Perdão, gente. Começa de novo aqui. Um outro software que eles utilizam e de estrutura seria para predizer ali a questão do freezing, né, da marcha. Se a gente pensar naquela estrutura do baropodômetro, em que você sobe uma plataforma e ele te mostra ali como que está a pressão de cada parte do seu pé, eles pegaram essa estrutura de um baropodômetro, colocaram na planta de um pé, como se fosse na palmilha ali, né, de um indivíduo com Parkinson, e colocou um sensor para poder avaliar esse indivíduo durante diversas atividades durante o dia, por exemplo, desde que acorda até o final do dia, utilizando essa palmilha. E, além disso, eles fizeram, acho que foram 600 e alguma coisa, horas
avaliando essas pessoas, não só uma, mas várias pessoas com Parkinson, e eles conseguiam predizer quando a pessoa iria ter o freezing, né? Aumentava a pressão, eles sentiam ali pela questão dos sinais, pelos sensores, eles viam que a pessoa ia ter o freezing, e aí a gente consegue, com isso, que é uma coisa fantástica, assim, se a gente sabe, se a gente consegue predizer o freezing, a gente consegue estimular ela para poder evitar que ela tenha o freezing ou que gere uma queda, enfim. E para isso existe um outro trabalho que é desenvolvido também, que são os sensores, né, a estimulação vibrotátil, que também é desenvolvido no nosso laboratório. Por exemplo, esse estudo da Ariana, que é uma colega nossa, ela fez diversos tipos de estimulação vibrotátil nos indivíduos com Parkinson, utilizando apenas um sensor na palma da mão e na parte superior da mão, e ela fez diversos tipos de estímulos para esses idosos. Começava sempre com um nível mais baixo e aumentando, ou apenas um estímulo único para esses indivíduos. Por exemplo, aqui com 50 Hz, eles estimulavam em uma forma direta, ele jogava 50 Hz diretamente na mão da pessoa para ver se existia algum tipo de resposta. Com 250 Hz também fizeram a mesma coisa e também viram em uma crescente linear, né? Foi aumentando aos poucos ali o estímulo até ver se a pessoa tinha uma resposta ali para acessar esse tipo de tremor. E ela observou que para esses indivíduos com Parkinson que têm um tremor acentuado, um impulso um impulso direto de 250 Hz foi ideal para poder cessar ali o tremor ou até mesmo reduzir drasticamente o tremor. Ou seja, se é associado a. Tá travando. Bom, eu vou falar um pouco mais devagar, então, para tentar ver se não trava tanto. Se é associado, quando a gente pensa, aquele dispositivo que consegue predizer quando eu vou ter o freeze, né? Quando eu vou travar, e a gente associa a esse estímulo vibrotátil ao mesmo tempo, como uma forma de neurofeedback, por exemplo, se eu estou andando na rua, se eu tenho um par, estou andando na rua e o dispositivo começa a ver que eu vou ter esse freezing, eu vou travar. Com esse estímulo vibrotátil ao mesmo tempo vinculado, ele poderia mandar um estímulo ali nos membros inferiores ou em toda a estrutura de controle postural para poder evitar que essa pessoa tenha uma queda, para poder evitar que essa pessoa tenha um freezing. Então, esse compilado de, de ações que a gente consegue ter por esses softwares, por esse avanço tecnológico, a gente consegue evitar muita causa de queda, por exemplo. Uma outra coisa que a gente tende a fazer bastante no nosso laboratório é o uso, né, de realidade virtual, tanto para poder avaliar os indivíduos com Parkinson, quanto para poder dar uma forma de reabilitação para esses indivíduos. Existe um jogo que a gente chama de jogo sério, que é esse Rehabilitation, que basicamente você tem que controlar um avatar, que no caso é uma abelha, e executar as funções dessa abelha utilizando uma luva. Essa luva, ela foi desenvolvida na própria universidade. A gente costurou esses fios metálicos para poder ter contato e foi desenvolvido também em formato de impressora 3D para poder ser um pouco mais maleável e um pouco mais vestível na palma da mão desses indivíduos. O dispositivo é bem simples, ele tem um acelerômetro para poder captar a questão dos eixos, né, para avaliação da do tremor de repouso dos indivíduos, e além disso, existe um outro sensor para captar a questão da rigidez muscular nesses indivíduos. Então, além do jogo, além da gente conseguir avaliar esse indivíduo jogando, a gente consegue também poder aumentar a dificuldade da fase, a gente consegue aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, enfim. A gente consegue criar um tipo de protocolo específico para essa pessoa que precisam, às vezes, um pouco mais de amplitude, às vezes um pouco menos, que a questão da acurácia dela para ela tentar executar a função ali de controle da abelha o mais correto possível.
E a gente consegue tirar, né, desse simples jogo algumas informações muito importantes. É, Principalmente quando a gente compara com pessoas saudáveis, com a pessoa que tem Parkinson no modo off, que seria sem a medicação, e se aquela medicação está sendo realmente efetiva, a gente consegue avaliar essa pessoa no modo on também para saber ali como é que foi a parte do tremor, se ela teve muito tremor, se ela teve muita rigidez, se teve bradicinesia, enfim, apenas utilizando essa luva. Então, né, nesse estudo da Luane, ela avaliou os indivíduos tanto no momento off quanto no momento on, para poder dizer ali qual seria a melhor forma de poder tratar essa pessoa, para poder criar um tipo de reabilitação para essa pessoa que melhorasse o máximo possível o tremor, a rigidez e a bradicinesia, utilizando um jogo, né? Utilizando uma coisa muito lúdica. Eu trouxe aqui as estruturas de como é que seriam as fases dessas pessoas jogando e um videozinho curto de duas delas. Por exemplo, na primeira fase, os indivíduos têm que, com a luva vestida, eles têm que pegar o pólen em uma flor e soltar o pólen em outra flor. Na segunda fase, eles têm que dar um alimento ali para as larvas que está dentro de uma colmeia. Na terceira, eles têm que captar uma gotinha, que seria o néctar das flores. E na última fase, elas têm que fazer o movimento de prono e supino, para poder secar o néctar e gerar ali o mel. Tem toda uma estrutura bem legal o jogo. E se a gente pensar hoje na terapia em que o indivíduo faz várias repetições de um mesmo movimento, por exemplo, de flexão e extensão, ou de desvios, pronto supino, é muito diferente quando a gente põe ela para fazer um movimento lúdico dentro de um jogo de realidade virtual, por exemplo. É uma questão que a gente consegue dar um neurofeedback para a pessoa, um feedback ele no tempo real, e ao mesmo tempo ela está executando uma atividade em que ela tem que se divertir para poder reabilitar, né? Ela tem que fazer ali de uma forma lúdica, lá, fazendo os movimentos ali do jogo para poder executar essas funções, e ao mesmo tempo que ela está sendo avaliada, ela está sendo é, é, tratada, né, no caso. A outra fase, que seria de alimentar ali, de dar comida para os filhotes, ele tem que basicamente fazer a mesma coisa, controlar a abelha até chegar nos filhotinhos, ali bem, uma coisa bem tranquila, e a gente consegue ali aumentar a dificuldade, ou diminuir a dificuldade, se tiver muito difícil para a pessoa. Às vezes as pessoas como o Parkinson, que a gente avalia, são pessoas um pouco mais idosas, elas não têm tanto contato assim com o jogo, elas tendem a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas todas elas têm um feedback muito positivo da reabilitação em si, né? Porque elas falam assim, nossa, mas já acabou, e são sessões de 20, 40 minutos que elas fazem ali movimentos tanto do lado direito quanto ou do lado esquerdo, onde elas têm mais dificuldade, para poder tratar aquele sintoma, aquele sinal que ela tem de rigidez ou aquele tremor excessivo, e que isso implicaria ali numa não numa, como eu posso dizer, mas eles tendem a ter uma satisfação muito grande quando terminam as seu desempenho, eu falo tipo, nossa, eu não sabia que eu conseguia fazer um jogo, jogar um jogo para poder reabilitar. Então, essa junção de realidade virtual, de todas essas desses softwares que a gente tende a utilizar para poder avaliar, para poder desenvolver o melhor tratamento para essas pessoas, tende a ser um compilado, né, de coisas boas que a gente tende a jogar essa estrutura muito maior para poder tratar e cuidar e descobrir, né, um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre a doença de Parkinson lá no futuro. E aqui eu deixo uma mensagem para vocês que é uma lei de Parkinson, né, que eles chamam, que é a quantidade de tempo que uma pessoa tem para desempenhar uma tarefa é o mesmo que será utilizado para terminar essa tarefa. Então a gente tem sempre respeitar ali a individualidade de cada um. Existem pessoas
muito novas com Parkinson, que tem um Parkinson bem avançado, e a gente tem que sempre respeitar ali essa questão da individualidade. E eu deixo aqui também o meu muito obrigado para todos vocês que puderam passar esse tempinho comigo aqui. Deixo meus contatos também, meu Instagram, meu e-mail, se quiser entrar em contato para futuras visitas. A gente deixa sempre as portas abertas para poder vir para o nosso laboratório, para a gente poder coletar. E eu deixo aberto aqui agora também para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta do que a gente comentou aqui, do que a gente fez hoje, eu fico à disposição.